queridos amigos, então vamos continuar, voltar ao texto que nós encerramos da última vez, né? O homem alcançou o grau máximo da materialidade e o começo da espiritualidade, ou seja, o fim da imperfeição e o princípio da perfeição. Está no último grau da escuridão e no começo da luz. Foi dito por isso que no estado humano são assinalados o fim da noite e o princípio do dia. Isto é, o homem é a soma de todos os graus da imperfeição e possui também os da perfeição. Tem o lado animal, bem como o angélico. Fazer este lado predominar sobre aquele é o que visa o educador em seu esforço de orientar a alma humana. Nós falamos como Abdu'l-Bahá classifica os reinos da criação material, né? E falamos no reino mineral, vegetal, animal e humano. Que o diferencial aí em relação ao que se fala em geral, que a gente aprende na escola, é que Abdu'l-Bahá faz uma diferenciação entre o reino animal e o humano. E ele coloca as qualidades do ser humano que o distinguem do animal: o intelecto, o poder de abstração e a alma imortal, a espiritualidade. Outra questão que ele coloca é que cada reino possui capacidades diferentes. Então, o reino vegetal tem a capacidade do crescimento, o reino animal tem a capacidade do movimento. Antes disso, a gente tem no reino mineral, que tem a capacidade da coesão dos elementos, entre outras capacidades que ele cita, como os sentidos no animal, por exemplo. Mas o que ele coloca é que cada reino incorpora as capacidades do reino anterior e adiciona novas. Então, o vegetal ele cresce, mas também tem a qualidade da coesão dos elementos, a coesão dos átomos, das células e assim por diante, que o mineral tem. E o vegetal tem também outras capacidades, como fazer fotossíntese, por exemplo. O animal ele traz o movimento, traz os sentidos, mas ele também tem a coesão dos elementos, ele também possui o poder do crescimento. E o ser humano possui todas essas qualidades dos reinos inferiores, dos reinos materiais, físicos. Porém, o ser humano o ser humano em essência é espiritual, porque ele é uma alma imortal. Esse estado de existência física é uma questão temporária para o ser humano. E nisso, ele se coloca nesse estágio que esse texto aqui nos diz. O homem alcançou o grau máximo da materialidade, porque dos reinos materiais ele é o mais avançado, o mais próximo de Deus, como diz Abdu'l-Bahá. E o começo da espiritualidade. Então, se nós temos reinos materiais e reinos espirituais, que nós vamos falar hoje dos reinos espirituais, o ser humano está em ambos. Ele faz parte da criação material, como o da criação física, como Abdu'l-Bahá também fala, e, no entanto, ele é o primeiro reino espiritual também, porque devido à sua alma imortal, à sua capacidade de aproximação e conhecimento de Deus. Então, esse texto é um texto que eu amo, é realmente lindíssimo, e as imagens que ele coloca, né? Imperfeição, perfeição, escuridão, luz, noite, dia. Essa é a diferença, então, entre o físico e o espiritual. Isso
não implica que o físico seja malévolo, seja negativo por si só, que haja algo de mal em ser físico. Mas tudo é colocado, como Abdu'l-Bahá sempre faz, num contexto de comparação. Então, em comparação com o espiritual, com a vida espiritual, a vida física é morte, é imperfeição, é escuridão. Então, o grande desafio do ser humano torna-se despertar e fazer crescer o seu potencial espiritual, angélico, e não o animal. O animal faz parte do ser humano e tem a sua função durante essa vida física. Mas o grande desafio do ser humano é alimentar o lado angélico, se tornar cada vez mais espiritual em preparação para as etapas espirituais da sua existência. E fazer este lado, ou seja, o angélico, predominar sobre aquele, o animal, é o que visa o educador em seu esforço de orientar a alma humana. Nós vemos muitas vezes esse termo educador usado, o educador perfeito, para se referir aos manifestantes divinos. Né? E temos outros textos que também confirmam isso, que o desígnio de Deus enviar os seus manifestantes é justamente preparar cada ser humano para o momento em que vai passar para o plano espiritual e que naquele momento ele esteja desprendido da realidade física animal e esteja realmente desenvolvido, preparado na sua realidade espiritual e angélica para os próximos estágios da sua vida. E dando continuidade a esse pensamento, é a missão do profeta educar o homem, a fim de que esse pedaço de carvão se transforme em diamante. Essa árvore infrutífera seja enxertada de modo a produzir frutos mais doces e deleitáveis. Após haver atingido o mais elevado grau possível no mundo humano, o homem poderá ainda progredir nos graus da perfeição, embora não em estado, pois os estados são limitados, enquanto as divinas perfeições são infinitas. Continuidade a esse pensamento, né, de que o profeta, o educador, o mensageiro de Deus vem educar o homem, e ele coloca mais algumas analogias, né? A gente sabe que o carvão sob pressão e durante um longuíssimo tempo se transforma em diamante. Então, esse é o efeito que a revelação de Deus através de seu manifestante tem sobre o ser humano, despertar o melhor do seu potencial, né? Quem olhando um carvão iria imaginar que aquela estrutura quebradiça, escura, existisse potencialmente uma estrutura tão forte, tão firme, translúcida, radiante, refletindo a luz do sol, né? O carvão não reflete, tudo reflete a luz do sol, mas o carvão vai refletir muito pouco a luz do sol. E um diamante brilha, né? Porque ele reflete muito a luz do sol. Da mesma forma, o ser humano iluminado pela revelação divina, trazida pelos manifestantes de Deus, ele se torna o que? Forte, né? Porque a estrutura mais dura que existe é um diamante, e ele se torna translúcido, então ele vai refletir as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Outra analogia, essa árvore infrutífera seja enxertada, de modo a produzir frutos mais doces e deleitáveis. Realmente uma árvore infrutífera não serve para nada. Talvez para cortar e usar a madeira, mas ela, como árvore, não tem muita utilidade. Mas se ela for enxertada, ou seja, se vier um elemento de fora que acrescenta o que falta naquela árvore, então ela vai produzir frutos maravilhosos. Novamente, como árvores infrutíferas, nós não temos nada de bom para produzir, mas com a manifestação de Deus, então os frutos, como diz, os frutos do Espírito, né, que são as qualidades divinas, elas são
torna-se possível, então, desperta esse potencial de produzir essas qualidades, esses atributos divinos, mais doces e deleitáveis, né? Frutos maravilhosos, deliciosos. E aí fala aqui do progresso do homem, né? O homem, ele, como a gente sabe e viu em outras palestras, todos nós sabemos, o homem, ele continua a progredir, continua a se aperfeiçoar infinitamente após o fim dessa vida física, mas não em estado, ou seja, o ser humano sempre vai ser ser humano. Cada reino nunca vai deixar de ser aquele reino, mas em outro momento, Abdu'l-Bahá faz a comparação. Não existe uma maçã tão maravilhosa que você não consiga imaginar uma melhor. Não existe um rubi tão perfeito que não possa existir um rubi melhor. Então, em cada reino, um mineral, um vegetal, um animal, sempre pode progredir, sempre pode haver o melhor, e isso ocorre no ser humano. O ser humano vai progredir eternamente porque o seu progresso é infinito. Sempre ele poderá ser melhor, mas ele não vai se transformar em outro reino. E que outros reinos seriam esses? Nesses dois textos, nós já tivemos algumas dicas disso. Acima do ser humano, um reino espiritual, está o mensageiro de Deus, ou os profetas, os educadores que Deus envia à humanidade. Qual é a compreensão do manifestante de Deus? O que um manifestante de Deus consegue compreender? E aí eu peguei só um pedacinho desse texto, mas está se referindo a esse. Esse é o contexto. O mais nobre ser no mundo é o homem. Ele abrange o reino animal, o vegetal e o mineral. Isto é, contém suas condições, os seus estados, possui-os e é consciente de seus mistérios e dos segredos de sua existência. Então, a gente já falou sobre isso e a gente recapitulou hoje que cada reino contém as características do reino inferior e mais características. Além disso, ele é consciente dos mistérios e segredos. No caso do homem, o homem consegue compreender o mineral, o vegetal e o animal. Daí o progresso da ciência. Porque o ser humano ele tem essa capacidade de compreender os reinos inferiores, usá-los, modificá-los. A questão ética, se em algum momento pode ser que faça mau uso ou bom uso, mas a questão é que não é essa. A questão é que o ser humano tem essa capacidade de conhecer plenamente os reinos inferiores e, portanto, de lidar com eles. Treinar um animal, cultivar um vegetal de uma forma eficiente, produtiva e assim por diante. E aqui ele diz isso é apenas um exemplo e não uma analogia. Isso fora do contexto do resto do texto não fica muito claro, mas ele está usando isso como um exemplo para mostrar a diferença entre o manifestante de Deus e o ser humano. Não uma analogia. Então não é equivalência, não há nenhuma equivalência aí nessa relação do ser humano com os reinos inferiores e o manifestante de Deus com o ser humano. Mas, como exemplo, ele está citando isso. Aí ele diz, numa palavra, os manifestantes universais conhecem a realidade dos mistérios, de tudo que existe, e assim estabelecem leis apropriadas, adaptáveis ao estado da humanidade, pois a religião é a conexão essencial que emana da realidade das coisas. Então, não vou dizer da mesma forma, porque Abdu'l-Bahá diz que é apenas um exemplo, não uma analogia, mas tomando, por exemplo, essa relação que o ser humano tem com os reinos da natureza, em que ele consegue conhecer, dominar esses reinos, o manifestante de Deus conhece plenamente a realidade, o mistério de tudo que existe, inclusive o ser humano. E isso é necessário para que ele estabeleça as leis. E ele, Abdu'l-Bahá, dá mais alguns exemplos. Ele fala, um legislador tem que conhecer a população para criar as leis adequadas. Um médico tem que conhecer o paciente, os sintomas, para poder dar um tratamento. Então, da mesma forma, o manifestante de Deus nos conhece para poder
determinar o que é melhor nós fazermos, né? E deixar os seus livros, como nós temos a Bíblia, temos o Alcorão, temos o Gita, temos muitos livros ao longo da história que trazem essa instrução divina. É uma instrução que vem de Deus. Essa religião, né, essa ligação que existe entre o homem e Deus é intermediada pelo manifestante de Deus. Então, aqui no final diz: pois a religião é a conexão essencial que emana da realidade das coisas. Essa conexão essencial ocorre através do manifestante de Deus, a conexão entre Deus e o ser humano. E para que o manifestante possa ser manifestante, ele tem um conhecimento pleno da realidade humana e da realidade de todas as coisas. É tudo que existe, né, nesse mundo. Então a gente tem aí um outro reino, um reino muito acima do nosso reino, que é o manifestante de Deus. O manifestante de Deus, ele se manifesta num corpo físico, mas a diferença é que o ser humano, ele tem duas realidades entre as quais ele tem que escolher, tem que exercer seu livre-arbítrio. Ele vai seguir o lado animal, o lado egocêntrico, ou vai desenvolver o seu potencial angélico espiritual. E o ser humano não, ele se manifesta num corpo humano, mas a sua realidade é totalmente espiritual, porque o seu conhecimento é pleno e as suas ações estão em completa conformidade com a vontade de Deus, sempre, né? Não existe essa ambiguidade, esse livre-arbítrio do ser humano. Aí, voltando ao ser humano, né? Abdu'l-Bahá fala, palestras em Paris, lemos no Velho Testamento que Deus disse: façamos o homem a nossa própria imagem. No Evangelho, Cristo disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. No Alcorão, Deus disse: o homem é meu mistério e eu sou o seu. Bahá'u'lláh escreve que Deus disse: teu coração é minha morada, purifica-o para minha descida. Teu espírito é meu lugar de revelação, limpa-o para minha manifestação. Todas estas palavras sagradas nos mostram que o homem é feito à imagem de Deus. Todavia, a essência de Deus é incompreensível ao pensamento humano. Então, eu achei muito lindo esse texto, onde Abdu'l-Bahá reuniu todas as diferentes referências que mostram que esse potencial que o ser humano tem de refletir as qualidades divinas. Lindos textos, maravilhosos. E o que fica é esse final aqui: a essência de Deus é incompreensível ao pensamento humano. Então, a gente já está indo para próximo reino, o reino máximo, que é o próprio Deus, a essência de Deus. As coisas que são compreendidas pelo homem não podem estar fora de sua capacidade de entendimento. E assim é impossível que o coração do homem entenda a natureza da majestade de Deus. Nossa imaginação pode apenas retratar o que é capaz de criar, né? Isso a gente conversou também na semana passada, essas ideias que a gente tem de Deus, às vezes parecido com o ser humano, ou outras que existem, são imaginação nossa, e pelo fato de serem imaginação nossa, são erradas. São erradas porque a gente imagina o que a gente é capaz de criar, a gente imagina o que está dentro do nosso nível de capacidade. Então, é impossível para nós imaginar Deus, consequentemente, tudo que nós imaginarmos está, por definição, errado. E aí ele continua mais para frente: todos os reinos superiores são incompreensíveis aos inferiores. Uma pedra não pode compreender um vegetal, nem um vegetal um animal. Portanto, como seria possível que a criatura, o homem, entendesse o onipotente Criador de tudo? O Sol não deixa sua posição nos céus, não desce para o espelho, pois as ações de subir e descer, de ir e vir, não pertencem ao infinito, são métodos das coisas finitas, né? Se nós imaginarmos o infinito não tem para onde ir, não tem como expandir, o infinito é tudo, né? Então, são as coisas, são as partes, são as partículas que se movimentam, nós que nos aproximamos de Deus ou nos afastamos dele.
Mas Deus, essas qualidades, essas ações de ir e vir, não se aplicam ao infinito, ao todo. Então, como que ocorre essa comunicação entre o infinito e o finito limitado? Justamente através de um intermediário que está abaixo do infinito, mas ao mesmo tempo tem a compreensão total da criação limitada, para poder instruir, poder guiar essa criação. Então, essa ligação, esse raio que o Sol emite e que vem atingir a Terra, ou seja, que Deus emite e que vem atingir o ser humano, é o manifestante de Deus. O espelho perfeitamente polido, aparecem as qualidades do divino numa forma que o homem é capaz de compreender. É como se você pegar um espelho e botar no sol, você consegue olhar um tempinho, né? Porque ainda é muito forte. Mas você não consegue olhar diretamente para o sol. Então é a mesma coisa. Ele é um espelho perfeitamente polido, porque os escritos falam que nós somos também como espelho, só que não perfeitamente polidos, né? Nós refletimos as qualidades divinas, mas também cheio de limitações, de defeitos. Não, o manifestante de Deus reflete perfeitamente e dessa forma nós somos capazes de aprender algo do que Deus quer de nós e nos aproximarmos. Como pré-ordenado pelo manancial do criação, tá, aqui a gente está entrando em outro tema, que é o tema final. Então, nós já falamos de todos os reinos, mineral, vegetal e animal, que são restritos à realidade física, material. O reino humano, que possui realidade física, mas a realidade espiritual também. O manifestante de Deus e Deus, que são puramente espirituais. Então, falamos desses quantos? 6 reinos? E agora vamos falar sobre a interligação entre esses reinos, essa interligação entre a criação. Como pré-ordenado pelo manancial da criação, o templo do mundo foi modelado à imagem e semelhança de um corpo humano. Só dizendo, esse texto está na compilação sobre Rucuculá. Ele é muito longo não, mas era longo demais para colocar ele inteiro. É lindíssimo e eu recomendo realmente ler, porque vocês estão vendo que eu peguei só uns pedaços. A estrutura do mundo físico é como um único ser, cujos membros e partes são inseparavelmente ligados. Então ele faz essa comparação. O corpo humano ele é feito de várias partes, mas na realidade essas partes todas fazem parte de um só todo, estão ligadas em todos os níveis, de todas as maneiras, né? Tanto que a falta de uma parte vai influenciar ou talvez tornar impossível o uso de outras partes também. Isso eu que estou dizendo, não foi o Abdu'l-Bahá que disse, mas a gente pode observar isso na estrutura do corpo humano. Da mesma forma, o mundo, a criação é assim. Então, toda a criação, todos esses diferentes reinos são interligados e interdependentes. Aí, mais para frente, ele fala: a cooperação, ajuda mútua e reciprocidade são características essenciais no corpo unificado do mundo da criação, uma vez que todas as coisas criadas são estreitamente interrelacionadas e cada uma é influenciada pela outra, ou beneficia-se dela direta ou indiretamente. Então, ele dá exemplo, por exemplo, que a vida animal seria impossível sem os vegetais. Né? Os animais, via de regra, se alimentam de vegetais, os que não se alimentam de vegetais se alimentam de animais, e os quais se alimentam de vegetais. Da mesma forma, o mundo vegetal também depende do animal, porque o animal espalha sementes para que os vegetais possam procriar, por exemplo. Então, cada uma é relacionada à outra, beneficia-se dela. Da mesma forma que um corpo humano tem que ser inteiro e agir, as partes do corpo têm que agir em cooperação, né? Senão, imagina, uma perna quer ir para um lado, a outra quer ir para o outro, não vai dar certo. O mundo da criação também necessita dessa cooperação, ajuda mútua e reciprocidade.
O crescimento e o desenvolvimento do mundo vegetal é impossível sem a existência do reino animal. E a manutenção da vida animal é inconcebível sem a cooperação do reino vegetal. Semelhantes são os relacionamentos que existem entre todas as coisas criadas. Por esta razão, foi afirmado que a cooperação e a reciprocidade são propriedades essenciais, que são inerentes ao sistema unificado do mundo da existência, sem as quais a criação inteira seria reduzida ao nada. Ou seja, cooperação e reciprocidade não são apenas características desejáveis, né? O mundo vai ser muito melhor quando nós cooperarmos e formos mais recíprocos, com certeza. Mas não são apenas características desejáveis, elas são propriedades essenciais, elas são inerentes, e sem elas a criação inteira seria reduzida ao nada. Num texto que a gente viu na semana passada, fala sobre como o amor, que é essa força de atração que permeia todas as coisas, existe em todos os níveis da existência, todos os reinos. Então, se os átomos, as diferentes partes, têm uma coesão, uma união e formam um mineral, ou qualquer outro ser, é essa força universal do amor, da atração. Se não existisse essa atração, essa cooperação, essa reciprocidade, não poderia existir absolutamente nada. Ao examinar a vasta extensão da criação, perceberás que quanto mais elevado no arco de ascensão está um reino de coisas criadas, mais conspícuos são os sinais e as evidências da verdade, de que a cooperação e a reciprocidade, ao nível de uma ordem mais elevada, são maiores do que aquelas que existem ao nível de uma ordem inferior. Por exemplo, os sinais evidentes desta realidade fundamental são mais discerníveis no reino vegetal do que no mineral, e ainda mais manifestos no mundo animal do que no vegetal. Então, os reinos que estão mais elevados são aqueles que estão mais próximos de Deus. Aqui no mundo material somos nós, seres humanos. Quanto mais elevado, próximo de Deus, mais aparece essa evidência de que a cooperação e a reciprocidade é maior. Então, vegetal coopera mais do que mineral. O animal, isso já fica bem claro para a gente, ele tem um nível de reciprocidade de cooperação com os outros animais que é muito maior do que a gente consegue perceber no vegetal. E o ser humano, então, a cooperação e a reciprocidade deve ser muito maior, deve estar de acordo com essa natureza espiritual, com o dom do intelecto, com todos esses dons que Deus deu ao ser humano. E ainda assim, ao contemplar o mundo humano, tu vês este fenômeno maravilhoso brilhando, resplandecente de todos os lados, com a maior perfeição, porquanto neste grau os atos de cooperação, assistência mútua e reciprocidade não estão confinados ao corpo e às coisas que pertencem ao mundo material, mas a todas as condições, sejam elas físicas ou espirituais. Quanto mais fortalecido e ampliado estiver este interrelacionamento, tanto mais avançará a sociedade humana e o progresso e prosperidade. Na realidade, sem esses laços vitais, seria inteiramente impossível que o mundo da humanidade alcançasse a verdadeira felicidade e sucesso. Agora considera, se entre as pessoas que são meramente as manifestações do mundo do ser, este assunto significativo é de tanta importância, quanto maior deve ser o espírito de cooperação e assistência mútua entre aqueles que são as essências do mundo da criação, que procuram a sombra protetora da árvore celestial e são favorecidos pelas manifestações da graça divina. E como as evidências deste espírito
devem, através de seu empenho fervoroso, seu companheirismo e concórdia em toda a esfera das suas vidas interiores e exteriores, tornar-se manifestas no reino do Espírito e dos mistérios divinos, e em todas as coisas relacionadas a este mundo e ao próximo. Portanto, não pode haver dúvida de que eles devem estar dispostos até a sacrificarem suas vidas um pelo outro. Então, esse texto é maravilhoso, está na compilação do Rucucular, o Direito de Deus, então realmente tem que ser lido, porque mesmo ele estando um pouco longo, eu tirei várias partes, mas só resumindo, o ser humano, por ser um ser espiritual, necessita e é capaz de um nível de cooperação e reciprocidade muito maior que os outros reinos. Então, Abdu'l-Bahá coloca aqueles que realmente reconheceram a manifestação divina, né, que foram iluminados por Deus, que reconheceram a Deus, quanto maior deve ser essa união e reciprocidade, ao ponto de realmente sacrificarem suas vidas um pelo outro. Então, muito obrigado, Shanta. A gente sabe que a educação é o elemento fundamental, né, para que o ser humano consiga compreender tudo isso. E nós temos vários educadores aqui, né, a começar com a professora Su. Então eu gostaria de convidá-la, né, para se ela gostaria de comentar alguma coisa sobre os diversos reinos que a Shanta apresentou tão bem. Ok, só para dizer que o ser humano é muito diferente também dos outros reinos embaixo, porque ela tem o livre-arbítrio. Então, esse é diferente dos outros, porque os outros reinos embaixo, eles precisam realmente ser comandados por natureza. Eles não têm essa escolha como nós temos. E nós temos essa escolha que podemos entender a diferença entre luz e escuridão. E podemos escolher qual. E o mais que podemos escolher a luz, mais que vamos ter capacidade para a próxima etapa. Porque essa luz é absolutamente necessária para nosso desenvolvimento. A educação da humanidade começa com a educação das crianças. E a educação das crianças começa com a educação da mãe, né? E se não houvesse essa reciprocidade e ajuda mútua, a humanidade não conseguiria evoluir, né? Então, o ponto que a Shanta levantou, assim, focalizou também nos textos de Abdu'l-Bahá, e ela reforçou na fala dela reciprocidade e ajuda mútua, né? Como é que nós conseguiríamos viver, por exemplo, eu não entendo nada de agricultura. Se alguém não plantasse, não colhesse, não transportasse, como é que nós nos alimentaríamos? Não é verdade? Eu não conheço nada de engenharia eletrônica nem elétrica. Como é que nós iríamos desfrutar das maravilhas da eletricidade, da eletrônica, da ótica? Né? Nós vemos a imagem de cada um de nós porque os nossos computadores têm uma câmera, né? E o sinal que ela capta é transformado em sinal elétrico e transmitido, né? Então a gente vê que as maravilhas, né, da sociedade e a própria criação do ser humano faz com que ele não seja independente, ele é interdependente, né? E aí nós temos que aprender realmente sobre reciprocidade e ajuda mútua, né? E um exemplo muito bonito, na minha opinião, de reciprocidade e ajuda mútua foi o maravilhoso papel dos pioneiros. Né? Como é que o brasileiro, lá no interior de São Paulo, iria conhecer a fé Bahá'í se os pioneiros não tivessem difundido, né, tanto os iranianos quanto os americanos, a fé Bahá'í aqui no Brasil?
Como é que os brasileiros iriam aproveitar dessa maravilha, dessa bênção que é conhecer os ensinamentos barrais? Né? Com o sacrifício deles, muitos ganharam a vida eterna, como eu. Né? Não sei como é que seria a minha vida se não tivesse conhecido a fé bahá'í. Né? Então, graças aos pioneiros, né? Os americanos e iranianos que deram um exemplo belíssimo, né? De levar a fé para todos os rincões do mundo, né? Com sacrifício. Né? Eu acho que o sacrifício é um exemplo muito bonito de reciprocidade e ajuda mútua. Embora não se chame nem reciprocidade e ajuda mútua, mas quantos sacrifícios os pioneiros fizeram para que a causa de Deus se espalhasse no mundo? Né? Eu sempre digo, assim, o melhor exemplo para mim de sacrifício e reciprocidade é o papel dos pioneiros, né? A começar com aqueles que, no dia da declaração de Bahá'u'lláh, pegaram aquelas rosas maravilhosas que foram colocadas na frente de Bahá'u'lláh na tenda, né? Aquela pilha de rosas, e saíam de lá carregando uma rosa, né? E espalhando a fragrância da rosa do amor, porque eram rosas vermelhas, né? Para toda a humanidade. Eu acho que esse é um exemplo lindíssimo, lindíssimo, insuperável. Obrigado.